Parece uma piada, mas a gente vê por aí sempre um memezinho, você também já deve ter visto, que o cara fala lá, não, eu não uso meu banheiro na minha casa, porque eu uso banheiro no trabalho, porque no trabalho eu estou sendo remunerado, eu faço minhas necessidades e ganho. Em síntese, você já deve ter visto e não dá para falar aqui exatamente o que ele fala no vídeo. E nós observamos, né, que agora no TRT do Rio, foi julgado agora em segunda instância, um processo que fala realmente sobre essa questão de ir no banheiro, né? De restrição, de impedir o funcionário de ir no banheiro, de ter horário específico para o funcionário ir no banheiro. Então, uma funcionária, uma costureira que também tinha esse problema dentro da empresa, ela se sentiu ofendida, né? E resolveu entrar com uma ação contra a empresa e ganhou, né? A empresa foi condenada em danos morais pela atividade de restrição a idas no banheiro por conta da funcionária. E isso não acontece só com a funcionária, nós vamos ver no decorrer do vídeo que isso não era específico, né, para uma funcionária, na verdade isso era uma atitude da empresa. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. O fato é que apesar do assunto ele ser um assunto um tanto quanto engraçado, mas isso acontece de fato aí nas empresas. Muitas empresas, principalmente onde tem uma quantidade muito grande de funcionários, via de regra existe lá alguns impedimentos, algumas restrições, até para organizar o funcionamento do trabalho, porque senão a gente sabe que acaba virando bagunça. E a grande quantidade de tempo que a pessoa passa fora do local de trabalho trabalhando, ela não está produzindo e, consequentemente, né, a empresa ela precisa dessa produção para poder lá no ponto final, lá na atividade final, lá no término da atividade, ela está ganhando o seu dinheiro e assim remunerando o funcionário. Mas nem tanto, nem tão pouco, ou seja, nós não podemos sair daquela questão do razoável. E aí, em alguns casos, nós vimos que existe alguns exageros. Nesse caso especificamente, lá pela vara de São João de Meriti, juízo de primeira instância, né, recebeu uma reclamação trabalhista de uma funcionária contra uma empresa, uma costureira, em que ela relatava que ela era restringida de ir no banheiro, não podia ir no banheiro a hora que ela queria, tinha horários pré-determinados para poder ir ao banheiro, e ela se sentiu ofendida na sua personalidade, na sua privacidade, na sua intimidade. Isso aí a gente sabe que é tudo por conta da defesa, né? Porque o advogado, ele que reúne essas condições da infração que a empresa está tendo contra o funcionário. No final de contas, houve a instrução, na instrução houve a produção de provas orais e ficou comprovado nitidamente que naquela empresa existiam horários pré-determinados para que os funcionários fossem ao banheiro. E aí a sentença não poderia ser outra, condenação em dano moral com base na ofensa à personalidade, invasão de privacidade, intimidade da trabalhadora. E no final das contas, né, com a sentença negativa, que não foi favorável à empresa, a empresa naturalmente, né, veio fazer o seu recurso, recorrendo, foi reexaminado o processo, verificado todas as situações que foi julgado e foi efetivamente mantida em segundo grau a condenação da empresa em danos morais com as bases nas mesmas situações, que ficou efetivamente comprovada através da produção de provas orais, né? O que é provas orais? Para vocês entenderem, para quem não sabe, prova oral é testemunha, né? Várias testemunhas foram ouvidas no processo em que relataram que aquele procedimento era um procedimento comum e efetivamente acontecia dentro da empresa. Então, isso no primeiro grau. No segundo grau, eles analisam o processo, a reunião de provas que estão dentro do processo, valida ou invalida aquela decisão de primeiro grau. Nesse caso, eles validaram e a empresa ela foi condenada, foi mantida a condenação em danos morais e possivelmente até agora nós não sabemos se vai ter mais outro recurso, né, que pode ter outro recurso ainda, mas ela já foi condenada em segunda instância e efetivamente agora o que acontece com essa decisão? Ela vai ter que pagar aí uma indenização à obreira, mas além disso, né, os efeitos dessa manutenção dessa sentença, né, através desse acordo, o importante é que a empresa agora ela vai ter que se moldar, né, ao entendimento da Justiça do Trabalho, no sentido de que a ação que ela vinha praticando não era uma ação correta e era uma ação errada. E se isso continuar, o que vai acontecer? Vai continuar sendo condenado e vai continuar perdendo dinheiro. Então, agora esperamos, né,
que depois dessa situação toda, além do pagamento da indenização de dano moral à obreira, né, sabemos que ainda pode ocorrer recurso, mas e que a empresa ela corrija, né, essa atitude que ela tem com relação aos funcionários, porque nós sabemos que pode ser que um ou outro ele exagere, mas na prática, se você tiver vontade de fazer a necessidade, como é que você vai esperar chegar a um determinado horário? Curioso, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.